As informações, os horários do jeitinho, fica sempre aqui no nosso mural e também no nosso site, tá? A gente lembra também que o atendimento fraterno acontece sempre meia hora antes das palestras, então quem quiser conversar, chega um pouquinho antes para estar conversando com o dirigente do dia, né? E também com relação ao nosso trabalho na área social, né, que a gente atende 80 famílias cadastradas todo sábado, todo segundo sábado do mês, né? Que a gente distribui, já estamos chegando a 640 quilos de alimento por mês, né? Então, é sempre muito importante a colaboração de vocês, quem está sempre ajudando, porque agora para o dia 11 de março, para a entrega da nossa cesta, a gente está precisando de leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Tá? Na verdade, qualquer item que se compõe uma cesta básica é muito bem-vindo, né? Porque são muitos quilos de alimentos, então qualquer alimento que a gente puder estar ajudando já faz uma diferença imensa. Então, desde já, né, nosso muito obrigada a quem vem sempre colaborando, e quem puder, a ajuda é sempre muito bem-vinda. Agora, no dia 12 de abril, vai ter um sorteio pela Loteria Federal de uma rifa de Páscoa, que está com a Sandra está com a rifinha, tá? Custa R$10. Aí quem puder estar adquirindo, ajuda também, né? Para a gente continuar com os trabalhos da nossa casa, né? A cesta está muito linda, tem ovos, bombons, barrinhas, pão de mel. Aí quem puder, depois só ver com a Sandra e está adquirindo a rifa, né? E também um outro recadinho é com relação ao livro, né, da coleção Mirabelli. Quem não tem o 1 e o 2, né, são livros ótimos para estudo. Então, quem tem o 1 e não adquiriu o 2, é uma boa oportunidade. Ou quem já tem, né, indicar para os amigos, que é sempre muito bom a gente estar estudando, né. Bom, então acredito que os recadinhos sejam esses, né. Então vamos já tranquilos que estamos, em sintonia com esse ambiente de paz. Elevemos nossos pensamentos e a Deus, nosso Pai, agradeçamos pela oportunidade da vida. Agradeçamos a esses amigos espirituais que sempre nos recebem com muito amor e carinho e que vão nos transmitindo essas boas energias, que vão nos confortando, nos amparando, nos equilibrando e nos fortalecendo, para que possamos seguir os novos dias com otimismo e disposição, e que possamos não desanimar frente às adversidades e às dificuldades, lembrando sempre que são oportunidades para o nosso crescimento e melhora. Aproveitemos ao máximo essa manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Raquel vai conversar sobre professores gratuitos, né? Por favor, seja bem-vinda. Ai. Gente, bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos acompanham também pela internet, né? E é sempre uma imensa satisfação estarmos aqui juntos. Fazia tempo que eu não vinha no domingo, eu sei disso, mas eu não esqueci de ninguém. Né? E sempre que há a oportunidade, sempre que tiver a palestra ou algo, né, que possa nos trazer, estaremos aqui. Mas eu não deixei a casa, eu estou na casa. Ai. Só estamos reciclando nossos dias de trabalho. Professores gratuitos. Esse texto, ele foi extraído do livro Evangelho por Emmanuel. Emmanuel não é um evangelista, evidentemente, mas é um dos nossos instrutores espirituais, é aquele que é um dos que traz até nós os ensinamentos da espiritualidade. E perante um texto do Evangelho de Mateus, Emmanuel trouxe para nós esse tema. É um tema curioso, porque ele inicia o texto falando da nossa carência como espíritos encarnados que somos. Então vamos traçar um paralelo. Primeiramente nós vamos falar do espírito, nós espíritos, quando encarnados, e depois vamos seguir o fluxo que nos remete à espiritualidade. Todas as aquisições que nós, quando encarnados, fazemos, são frutos de um preço. Tudo tem um preço. Não é?
Nós somos dependentes de tudo aquilo que nós precisamos para o nosso sustento quando estamos num corpo físico. Então, nós compramos ou adquirimos de alguma forma o livro que nos ensina a alimentação, os remédios, os serviços bancários, os serviços educativos, que por mais que nós façamos uso da rede pública, seja na educação, seja na saúde, seja no transporte, enfim, isso tem preço, porque nós pagamos impostos, né? Então, somos o espírito encarnado vivendo de acordo com a circunstância. Isso para não dizer que nós fazemos um esforço danado para tudo isso. Porque não é fácil. Nós precisamos do quê? O que nós precisamos para que tudo isso se mantenha na nossa vida física? O trabalho material. E para adquirirmos um bom trabalho material, para darmos conta de tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida física, nós estudamos, nós vamos em busca de um aprendizado, de um treinamento, enfim, seja lá do que for, para que possamos ter o nosso sustento, o dinheiro, a parte financeira, para nos manter. E isso tem um preço, porque é uma troca, não é? Nós vendemos o que nós conhecemos, porque nós não trabalhamos de graça. Então, a partir do momento que nós exercemos o nosso conhecimento em prol de algo, ou em nosso próprio benefício, nós estamos recebendo para isso. Então, nós estamos vendendo um conhecimento. E tudo é troca, gente. Tudo é troca. Né? Nós trocamos até afeto. Nós trocamos a convivência. O partilhar, o compartilhar, que é de um enriquecimento imenso para o espírito, é uma troca. Né? Porque nós costumamos dizer que numa relação, seja ela qual for, profissional, familiar, social, profissional, conjugal, quando uma das partes estiver no prejuízo, tem algo errado. Então, a partilha e o compartilhamento, ele tem que estar no mesmo nível. E isso é troca. Nós somos carentes de receber tudo isso. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida física. Nós estamos falando do espírito encarnado. Porque o espírito encarnado, ele depende de tudo isso. Ele depende do afeto, do carinho, de consagrações, de elogios, de reconhecimento. Por quê? Mas isso não faz parte do espírito. Mas se nós não tivermos tudo isso quando encarnados, o corpo adoece. Então nós precisamos disso. Mas tem um detalhe muito importante também. Nós precisamos doar tudo isso também. É troca, troca. E nós vamos recebendo à medida que doamos. Não é? A natureza nos leva para isso. Isso é natural. É um processo natural. À medida que nós recebemos, nós temos que doar. À medida que doamos, nós recebemos. A princípio, quando nós passamos a ter conhecimento disso, nós fazemos isso de caso pensado. Ah, está errado? Depende. Depende. Isso é reconhecido por Deus. O Pai entende as nossas necessidades, a nossa inferioridade, e sabe que nós temos que ter um início. Isso é o início. Mas depois, falando vulgarmente, nós vamos pegando gosto pela situação. Então, passa a ser natural. Sem esquecer que nós somos criaturas divinas, somos criaturas criadas pelo Pai, para vivermos através de um círculo regido pelo Pai, que são as leis naturais. Nós vivemos através dessas leis. Né? E é muito importante nós termos conhecimento das leis divinas para que possamos atuar sem infringi-las, com acerto, para termos a certeza absoluta do quanto nós estamos fazendo de forma correta
para que possamos dar e receber. Porque ninguém vive sozinho. E a lei, as leis naturais, ela nos leva a esse conhecimento. E é muito importante. E eu costumo dizer que as leis, elas são estudadas gradativamente. É aos poucos. Nós começamos a estudá-las, não é, Selma? 1 ano, né? Eu falo isso porque é a matéria do 2º ano, gente. A matéria do 2º ano são as leis naturais. Então, nós vamos conhecendo e absorvendo as leis de uma tal forma que, depois de um tempo, nós passamos a nos questionar: será que eu estou sendo cumpridor dessa ou daquela lei? Não é? Daqui 1 ano, meninas, vocês vão me dizer se é isso ou não é. Eu costumo dizer bem isso, porque elas penetram de tal forma no nosso conhecimento que nós passamos a ficar assim: nossa, que lei que eu estou nesse momento? É mais ou menos assim. Né? Mas o que cabe aqui no nosso texto é a lei da sociedade, por exemplo. A lei do trabalho, a lei do progresso. Porque, como espíritos encarnados, através do nosso trabalho, nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo e fazendo com que o progresso ocorra ao nosso redor. E o contágio? E aquela coisa do... eu sou um grãozinho de areia, mas se não tiver esse grãozinho de areia, vai ficar faltando para a manutenção da engrenagem para que funcione corretamente. De forma correta. Então, ao mesmo tempo que somos todos iguais, aí entra a lei da igualdade, nós somos parte essencial de toda a engrenagem da evolução universal. Isso tudo é muito grande, isso tudo é divino demais. E chega uma hora que o nosso entendimento ele foge um pouco desse controle. Por isso que nós começamos a aprender devagar, para saber aonde é que nós podemos nos situar. E dentro dessa partilha e compartilha que nós vivemos incessantemente, seja em todos os setores da nossa vida, nós vamos tendo o quê? Os nossos professores. Esses não são os gratuitos, gente, porque é a troca. Esse não é gratuito. Esse não é gratuito. Esse daí é a troca dos honorários justos, como nos diz Emmanuel, porque é justo. É justo. Aprendemos uns com os outros. E dentro da doutrina espírita, dentro de toda a sua imensa filosofia, nós vamos aprendendo que isso tem um motivo de ser. Há uma razão. Nós não vivemos, seja com quem for, por acaso, mas sim por uma necessidade, ou por um mérito. Não é? Por que não? Nós somos merecedores daquelas convivências gostosas, aquelas convivências tranquilas, aquelas convivências que complementam. Nós não somos criaturas que só convivemos com aqueles com quem nós temos. Nós ouvimos muito, né, falar de expiação, prova e resgate. Isso tudo faz parte, mas não é por aí. Nós temos que aprender a conviver da melhor forma possível. É a questão da dor e do sofrimento. Nós só aprendemos pela dor e pelo sofrimento? Não, não está escrito isso em lugar nenhum. Nós temos que aprender de forma natural. E a forma natural é uma forma tranquila. Ela é sem sofrimento e sem dor nenhuma. É que nós não sabemos. Nós ignoramos determinadas artimanhas do manejo da natureza, da vida, e nós acabamos nos equivocando. Entramos por atalhos não tão corretos e cometemos erros, enganos, equívocos. Aí nós temos que corrigir, consertar. Tem que ir lá com a borrachinha, apagar e fazer de novo. Não é? Então, isso vai demorar um pouquinho mais de tempo na nossa jornada evolutiva. Mas nós conseguimos. Por isso que somos individualidades, cada um no seu tempo, cada um na sua hora, porque cada um tem a sua maneira e o seu momento de aprender. Ninguém aprende pelo outro. Somos únicos. Mas vamos fazer a nossa parte. A partir do momento que nós aprendemos, nós fazemos a nossa parte. E isso é o que conta, porque bate aquela sensação de tranquilidade íntima, e nós sabemos onde nós estamos agindo correto.
Gente, isso é um trabalho árduo. É um trabalho mas ele é diário. Ele é árduo, mas é tão natural. Nós fazemos isso sem perceber. É que às vezes nós sofremos com isso. Mas nós sofremos porque queremos. A dor, ela chega. É óbvio. Mas chega por quê? Castigo divino? Não. Consequência dos nossos erros. Erramos. Nós não gostamos de consertar. Nós não gostamos. Nosso orgulho, nossa vaidade não deixa. Porque nós vamos justificar aquele erro. Não, mas sabe por que eu errei? Eu errei por causa de alguém ou por causa de determinada situação. Não, nós erramos porque nós não conhecíamos o certo. Por isso que nós erramos. A partir do momento que nós temos um caminho para corrigir, onde nós vamos passar a borracha, vamos imaginar, alunos lá na escola, nós escrevemos algo errado. Tem que passar a borracha para escrever o certo, obviamente. Então, a partir do momento que nós sabemos que aquilo foi errado, que nós apagamos do nosso caminho, nós temos que saber o certo para não voltar a escrever de forma errada. Mas até admitir que o erro foi nosso, é uma longa jornada. Mas é bom admitir logo, porque assim a nossa evolução é mais rápida, mas ela tem que ser sincera. Aí nós ouvimos muitos, né, muitos irmãos, até nós, por que não? Dizemos assim, mas Jesus é Jesus, né? Nasceu Jesus. Não, Jesus não nasceu Jesus. Jesus foi criado como nós. Foi criado por Deus, simples, ignorante. Foi trilhando a sua jornada. Não é? Em quantas galáxias, em quantos planetas, nós não sabemos. Mas ele foi trilhando. Só que ele foi acertando mais do que errando. Isso é individual, gente. Isso pode acontecer com muitos espíritos. É que nós aqui encarnados dentro da crosta terrestre, nós não conhecemos muitos espíritos com essa jornada. Por isso que nós temos Jesus, o nosso irmão maior, habitante da esfera crística. Na esfera crística não tem só Jesus. Tem outros iguais a ele. Só que nós conhecemos Jesus. E Jesus avançou logo. Ele foi cometendo mais acertos do que erros. Isso não é um privilégio de Jesus. Isso faz parte de cada um de nós. Enfim. Agora vamos falar um pouco, ou melhor, vamos entrar realmente nos professores gratuitos. Eu faço até questão de ler, porque essa parte do texto ela é digna de ser lida. Emmanuel nos diz assim: há uma classe de orientadores que nos trazem gratuitamente o talento da virtude. A virtude que nós devemos adquirir. De que forma? Lecionam para nós a paciência, a bondade, a tolerância e o perdão. Nos ajudam no santuário da edificação da fé e na nossa vigilância. Nos amparam à distância, com a sua força. Nos ajudam na posição de alerta, no cumprimento dos nossos deveres. E faz com que meditemos em nossas necessidades. Nos traz a melhoria íntima e faz com que, desafiadoramente, nos guiemos a perseverar. Quem são esses professores? Todos nós temos. Uns em menor escala, outros em maiores. São os nossos adversários. Aquela convivência difícil. E ela está em toda parte. Os nossos lares, o nosso meio familiar, o nosso meio social, o nosso meio profissional, ele é mesclado com aqueles com quem nós precisamos aprender de forma pacífica, de forma tranquila. Com aqueles com quem nós mais trocamos e com aqueles que, a princípio, nós não entendemos bem, nós não sabemos o porquê, nos aflige e nós temos como nossos adversários. Deixando bem claro que adversário não é inimigo.
Adversário é aquele que está momentaneamente numa posição contrária à nossa. Vamos imaginar como jogadores, né? Times adversários, isso não quer dizer inimizade. E os nossos professores gratuitos faz com que, naquela hora que nós estamos aflitos, a ponto de revidarmos qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer sentimento que nós não aceitamos, faz com que nós respiremos fundo e passamos a agir de forma diferente. Aí que nós lembramos de tudo aquilo que a gente aprende no centro, que a gente aprende na aula, que a gente lê no Evangelho, enfim. A gente lembra daquele amigo, companheiro que está sempre nos dando um alerta, chamando a nossa atenção para determinadas situações. Aí nós vamos, aquilo que nós chamamos de respirar fundo e engolir seco, para adquirir o quê? Paciência. Mas nós não temos paciência. Paciência é virtude, paciência é aquela, já é algo que os nossos amigos superiores possuem. Nós temos, sabe o quê? Quando muito, tolerância. Tolerância. Então, nós engolimos seco. Às vezes, nós fazemos uma cara, né? Que fica estampado em nós, que não tá legal o negócio. Mas aí a gente pensa duas vezes e fala, eu não vou reagir. Eu não vou reagir. Aí vem a dor de estômago, a dor de cabeça. Nossa, a cabeça começou a latejar. Sabe por quê? Porque se eu tivesse falado tudo que eu tinha vontade... Não, melhor não. Melhor não, eu vou controlar minha dor de cabeça, mas porque se eu falasse tudo aquilo que eu tinha vontade, que eu nossa, ia avançar no outro. Se eu fizesse isso, além de eu criar uma situação desastrosa, eu ia ter dor de cabeça do mesmo jeito. Então vamos controlar a dor de cabeça, porque de repente o que ele fez me atingiu. Mas como é que eu capto o que vem daquela pessoa? Gente, é tão interessante isso, porque às vezes o adversário, nós é que o temos como adversário, ele não nos vê dessa forma. Não é verdade, Júlia? Não tem isso? Tem, né? Às vezes você fala assim, o problema é meu com ele, olha, ele nem liga para mim, nem sabe que eu existo. Ele é o meu adversário, mas eu não sou adversária dele, olha que engraçado. Então, nós temos que parar para analisar até onde... Nós é que estamos agindo com essa visão em relação ao adversário. Aí nós vamos adquirindo o quê? Todo o sentimento bom. E quando não, aquele sentimento mais sublime, vamos ter o melhor possível. Porque quando Jesus nos diz, amai ao próximo como a si mesmo, já é uma dificuldade imensa. Mas nós amamos aqueles que nos amam. Já é alguma coisa, não é? É legal, né? Nós vamos amar aquele que nos ama. E quando é o amar aos vossos inimigos? Impossível. Vamos virar a página do Evangelho, que essa página eu não quero ler. Tá? Não é agora. Tá certo. Só que vamos parar para pensar. O que Jesus quis dizer com isso? Nós estamos naquele padrão do não vou desejar o mal ao meu inimigo. Calma. A vida é eterna, pacienciosa. A vida, sim, é pacienciosa. A natureza é pacienciosa. Um dia eu vou amá-lo. Um dia eu vou. Por enquanto, ele está como o meu professor gratuito. Ele é o meu adversário. Mas vai ter um dia que ele vai compartilhar comigo toda uma situação. Eu já não vou encará-lo mais como adversário. Vai ser a companhia. Vai ser a criatura que vai conviver comigo para que eu cresça e ele cresça também. Isso é o progresso, gente. Por isso que nós temos que conviver, seja com aquele ou com a situação que não nos traz conforto, é desconfortável, mas ela é a grande lição, é a escola que nós precisamos. É muito fácil ser espírita na casa espírita. É fácil ser cumpridor do Evangelho quando nós conhecemos o Evangelho de cor. Cumpridor não, né? Mas conhecer o Evangelho. Eu conheço o Evangelho, eu sei em que capítulo, o capítulo está em que página, eu sei, eu conheço. Não é isso, nós estamos falando de prática. Sabe, é o sair dessa porta para fora, é a nossa convivência com aqueles que não comungam das mesmas ideias que a nossa. Aí é que está, essa é a lição.
Será que eu vou dar realmente testemunho de tudo aquilo que eu penso? Será que eu vou exemplificar dentro do que eu quero ser e do que eu já consegui assimilar como um ensinamento moral? É aí que está. É esse que vem cutucar com vara curta para saber até onde vai tudo aquilo que a gente aprende. Não é fácil, mas nós sabemos que é possível. Por isso nós estamos aqui. Faz com que nós nos edifiquemos na fé. Ninguém nasce com a fé. A fé, ela é construída, ela é edificada. A fé nós vamos adquirindo à medida que as nossas forças interiores vão criando uma confiança na vida, na natureza, e vai provando para nós o que é a realidade da vida. Porque nós taxamos a vida, às vezes, de injusta, de ruim. É porque nós queremos determinadas coisas, né? Queremos que aconteça certas coisas para gente. Não acontece. A vida é injusta. Poucas vezes nós entendemos que não aconteceu porque não era para acontecer. Porque se tivesse acontecido, seria mais prejudicial do que benéfico. Depois de algum tempo, aí nós vamos parar para pensar e ver, é verdade. Olha se tivesse acontecido, olha se tivesse sido daquela forma. Nossa, está tudo a seu tempo, tudo nos seus mais perfeitos lugares. É que nós vamos aprendendo isso com a fé, com a confiança, não é? Em Deus e na própria natureza. E nos vigiando sempre. Não é orai e vigiai. Não é orai por mim e vigiar o outro, é o contrário. É nós vigiarmos e orar pelo outro. Não é? Porque a partir do momento que nós passamos a agir dessa forma, nós vamos nos conhecendo e conhecendo o outro. Quando nós conhecemos o outro, mas não adianta querer conhecer o outro sem se conhecer. Quando nós conhecemos o outro, nós vamos saber em que terreno estamos pisando. Isso é fundamental. Só que para conhecer o outro, nós temos que nos conhecer primeiro. Porque senão nós vamos fazer um juízo totalmente errado e vamos adquirir um adversário. Então, é entender o motivo do outro. Ah, mas se eu fosse ele, se fosse eu. Não, se fosse eu é outra coisa. Ele é ele está fazendo dessa forma, ele está dizendo isso, ele sente assim, porque é ele. Nós somos nós. Cada um é cada um. Aí nós vamos traçando o quê? Parâmetros de convivência, da boa convivência. E extrair o aprendizado de tudo isso. Né? O adversário, às vezes, por que ele nos ajuda à distância? Porque às vezes ele não quer nem falar conosco, ele está pensando em nós, e não pensa coisa boa. Mas ele faz com que nós adquiramos uma força com isso. Faz. Porque nós sentimos aquilo que nós chamamos às vezes de uma vibração não tão boa, uma energia negativa, que paira aqui ou paira acolá, nós vamos sentindo chegar até nós. Isso vai fazer que nós ganhemos aquele sentimento, aquela sensação de força, tipo, eu vou sair dessa situação. E não convém ficar, não, sabe quem eu acho que está vibrando mal para mim? Eu acho que é aquela pessoa, coitada da pessoa, às vezes não é, tem nada a ver, às vezes não é ninguém. Olha a vigilância aí, olha o quanto nós temos que estar atentos a tudo isso. Mas vamos ficar alertas. Claro, sempre alerta. Porque se nos mantermos na ingenuidade, naquela indiferença, nós não vamos captar nem o bom. Nós vamos captar só aquilo que não devemos. E é o bom que nós devemos captar. E quando estamos alertas, não vamos desperdiçar nenhum sinal de crescimento, de edificação, de aprendizado, daquilo que contribui para a nossa melhoria e a melhoria ao nosso redor. Ah, mas eu tenho que ser o responsável pelo ambiente em que eu vivo? É claro, é lá que eu vivo. Eu sou responsável por qualquer ambiente em que eu estiver. Eu sou partícula essencial para que aquilo aconteça. Ah, mas eu estou fazendo. Ah, eu não vou fazer. O outro não faz, eu não vou fazer também. Azar o seu. Faça a sua parte. Se ele não estiver fazendo, ele vai captar para ele o que ele mesmo está lançando no ar, no ambiente. Não é? E com isso, nós vamos adquirindo a nossa melhoria, a nossa reforma íntima.
E a última frase desse texto, ela fala assim: primeiramente, que nós adoramos desafios. O ser humano adora desafio por natureza. Quando nós não nos sentimos abalados ou tocados por algo que nos desafie, tem alguma coisa errada. Principalmente em relação a crescimento. Nós somos a espiritualidade que nos assessora, que nos protege. Não nos traz tudo mastigado, como se tivéssemos que ler uma frase. Nos dá o título. Nós temos que destrinchar a lição. Isso é um desafio. Isso já é um desafio. Onde nós vamos exercitando as nossas capacidades, as nossas condições de inteligência, de moralidade, de conhecimento. Enfim, de tudo que somos, como pessoas e como espíritos. Então, Emmanuel fecha o texto dizendo assim: amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade do outro para nos aperfeiçoarmos, sem o qual o ônus do ouro e sem o sacrifício do suor, nós não alcançaríamos. Então, tudo não é impossível, é difícil. Nem tudo é fácil. A facilidade ela vai surgindo à medida que nós vamos conhecendo. Conhecimento é para facilitar a nossa vida. O nosso autoconhecimento, para que nós possamos, aliás, é o conhecimento e o autoconhecimento, para que nós possamos traçar a nossa caminhada de uma forma mais tranquila. E nós vamos alcançando tudo isso por intermédio daqueles com quem nós convivemos. Ninguém vive sozinho. Seria tão fácil, né, se nós vivêssemos sozinhos, isolados. Ninguém ia nos contrariar. Seria uma beleza. Uma beleza, mas também nós não iríamos evoluir, não iríamos aprender, porque nós iríamos conhecer só os nossos conceitos, os nossos pontos de vista, e iríamos chegar à conclusão que só nós estaríamos certos. Isso não existe, isso é totalmente antinatural. Por isso que existe a lei da sociedade, não é? E os sublimes talentos espirituais para toda a nossa vida irão surgindo a partir daí. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta, algum comentário? Oi, bom dia, Raquel. Oi, Júlia. Excelente palestra, como sempre. Estava sentindo a sua falta. Ai, Júlia, obrigada. Quando você fala sobre os ensinamentos de amar ao próximo e amar ao inimigo, eu tenho observado, assim, um pouco humilde conhecimento, que eu acho que as pessoas estão faltando se amar primeiro, exatamente, para depois amar ao próximo. E acontece que também, quando ela se ama demais, vem o egoísmo. Olha o equilíbrio, Julia. Olha o equilíbrio. E aí também afeta, né? Porque a pessoa começa só a pensar na figurinha dele como um único indivíduo e esquece de amar ao próximo, né? E esquece do próximo. E realmente, como você falou, amar ao inimigo é um estágio assim que está lá em cima, né? Primeiro a gente precisa começar a amar o próximo, né? Não fazer pelo próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. É lei. Isso é muito difícil. Mas eu acho que principalmente as pessoas faltam se amar. Tem muita gente que erroneamente acha que está cuidando, mas na verdade está cada vez mais se auto-destruindo, né? Se auto-flagelando. Né? Era mais um comentário. Assim. Obrigada, não sei se você Júlia. Concorda, mas não, é o meu ponto de vista. Perfeito. Traçando esse paralelo mesmo entre o amar ao próximo e nos amarmos. É verdade. O amor, ele traz o equilíbrio. Amor é perfeito, né, gente? Quando a gente fala de amor, ele é perfeito. Ele não tem nem o mais e nem o menos. Ele é o perfeito. E quando nós nos amamos menos, nós vamos entrando naquela autoestima em baixa, vamos menosprezando tudo aquilo que somos, o que vamos adquirindo, não damos o devido valor. E isso traz a autodestruição. Agora, quando nós exaltamos demais, né, o que também... aí eu caio mais na questão, viu, Julia? Aí não é nem amor, aí já passa a ser orgulho mesmo, que ultrapassa
esse limite que deveria ser o amor, chega ao orgulho. Aí somos os mais. Aí nós vamos adquirindo a vaidade, o egoísmo, não é? Aí aquela coisa que nada se iguala a mim. O que não seria o amor, né? Porque o amor, ele traz o quê? A igualdade. E ele enaltece tudo que é fraterno, tudo o que conjuga, tudo o que une. Então aí, mas o que é fundamental? Se nós não nos amarmos, nós não vamos amar ninguém. Ninguém dá o que não tem. Nós temos que ter o nosso para poder compartilhar. Né? Concordo com você, sim. Mais alguém? Tem alguém na internet? Lourenço, bom dia, Lourenço. Bom dia, Maria Leia. Raquel, você acredita também que adquirir conhecimento e transmitir conhecimento há uma diferença muito grande? Acredita também que esse conhecimento, aparentemente podendo parecer o suficiente, possa parecer também um obstáculo, isto é, ilimitado? Devemos lançar mão de outros veículos fora dos dados pelos nossos mestres? E um fator preponderante, possamos também transmitir confiança de que sabemos realmente o que estamos tentando transmitir? Nossa, são várias perguntas, né? O Lourenço veio com um questionário hoje. Lourenço, nós vamos conversar depois. Tá. Conhecimento, ter conhecimento, não quer dizer que nós vamos transmitir o conhecimento. Mas a partir do momento que nós entrarmos naquele consenso, naquele equilíbrio que tudo o que eu vou adquirindo, eu tenho que transmitir, eu vou divulgar, e eu faço, aliás, não é que eu faço questão, eu tenho prazer em fazer isso. É natural, começa a extrapolar, né? Começa a sair. Então, é natural, por quê? Para o compartilhamento, para o contágio, é contagiar. Então, isso é muito interessante, é muito interessante. Então, é diferente, porque tem sim, quem conhece e não divulga, e não transmite, guarda, tem. Isso quer dizer que a criatura ainda está num estágio meio teórico da coisa, né? Porque a prática não é guardar. Nós não devemos guardar nem livros. Olha que interessante. A partir do momento que eu adquiri o conhecimento com aquele livro, eu vou passar adiante. Para que o outro conheça aquilo que eu conheci através daquele material. Imagine conhecimentos adquiridos do espírito, porque vai ter uma hora que eu vou ter que divulgar aquilo. E se o meu conhecimento foi real, foi aquele conhecimento verdadeiro, que realmente tocou o íntimo, as minhas ações serão a partir daquele conhecimento. O meu exemplo, a minha atitude, é com aquilo que eu conheço. Então, eu vou começar a divulgar a partir daí. Tem alguma outra pergunta? Essa, não? Será que resume? No fim. Deixa eu ver o fim. Possamos também transmitir confiança de que sabemos realmente que estamos tentando transmitir. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso mesmo. Lourenço, qualquer coisa depois a gente conversa, tá? Gente, é que o Lourenço, ele está lá em São Luís do Maranhão, então, né, ele acompanha a gente. Estou atormentando mais, né? Raquel, falar dos professores gratuitos é difícil para a gente quando alguém aponta o dedo para a gente e fala alguma coisa, o orgulho da gente fica, né, querendo matar a pessoa, né? Mas se a gente parasse para pensar e visse que realmente ela está dando uma ajuda para a gente, que não são os inimigos, como você falou, né? São as criaturas que Deus nos coloca no caminho para apontar um caminho melhor para a gente, né? E o Emanuel, ele é bem disciplinador, né? Ele fala muito bem sobre isso, né? Tem gente que não gosta muito de disciplina, né? Mas o Emanuel é maravilhoso como disciplinador. Disciplina. E ele nos ajuda nesse sentido de entendimento de que todo aquele que está ao nosso lado e que fala uma palavra que nos magoa, a gente tem que pensar o porquê que nos magoa. Né? Não é. E a gente fica com raiva, a gente não para pensar o porquê, né? Primeiro nós nos magoamos, né, Sandra? Depois nós vamos parar para pensar por que aquilo mas foi já falamos dito, todas as né? besteiras que precisava. Né? Pois é. Sandra, por que você tinha que tocar nesse assunto? Esse assunto não fazia parte. A gente não combinou isso aí. Nós não combinamos essa parte. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta. Porque isso vai... isso é mais profundo do que a gente pensa. Porque não é só a questão do orgulho. Como estão me chamando a atenção? Eu não erro. Não é isso.
É porque também dá um trabalho imenso ter que corrigir aquilo que nós pensávamos que estava certo e vem alguém e aponta o erro. Por mais delicada que a pessoa seja, sabe? Às vezes chamou a atenção. Chamar a atenção não é brigar. Tá aí o nome já diz. Chamou a atenção para aquilo que para mim passou desapercebido. Nós não gostamos. Porque nós somos perfeitos, né? Como é que vão fazer? Ninguém gosta. Nós não gostamos. Então nós fazemos de tudo para não errar. Nós erramos. Então, à medida do nosso autoconhecimento, nós vamos nos tornando também flexíveis a isso. Nós sabemos que podemos ser chamados a atenção, que aquilo pode não estar tão correto assim. Então, nós temos que estar prontos a absorver aquilo. Olha, se alguém chega, né, com a chamada de atenção, fala, nossa, o que é? Onde foi que eu errei? O que está acontecendo? Né? Vamos lá, vamos fazer. Né? Então, é complicado, a gente não gosta disso. A gente não gosta. Mas faz parte do nosso aprendizado, né, gente? Entra um pouco do exercício. Qual é o exercício que entra aí? É aquele que a gente também não gosta. É a humildade. É o exercício da humildade. É o reconhecimento. Não é o reconhecimento de dizer, não, eu errei, eu estou sempre errando mesmo, eu não acerto nunca. Não, não é isso. Aí nós vamos nos levar ao menosprezo. Não, não é isso. Poxa, eu errei aqui. Então eu vou corrigir isso aqui que está errado. Né? Por quê? Eu errei por quê? Porque eu não sabia o certo. Agora, quando nós sabemos o certo e fazemos errado, como diz André Luiz, para de ser teimoso. Aí você já está sendo teimoso. Está errado, você está fazendo. Você já viu que não deu certo uma vez? Não vai dar certo de novo. Não adianta teimar. Eu acho que é isso, né, Paty? Gente, muito obrigada. Que nós possamos ter um domingo, uma semana repleta de muita meditação em cima de tudo que nós conseguimos captar desse texto fantástico. Vamos olhar os nossos adversários gratuitos com outros olhos, com outra visão. O nosso objetivo não é termos adversários, mas sim sermos todos tripulantes do mesmo barco, que é o barco da fraternidade. Que Jesus nos abençoe. Bom, então agora, envolvidos nesse amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo muita luz, muita paz. Vibremos pelos enfermos, para que essas vibrações lhes cheguem com forma de medicamento, lhes fortalecendo o corpo e a alma. Vibremos também pelos nossos lares, levando todo esse amor, essa paz e essa luz, que vai envolvendo todos os cômodos, bem como todos que ali conosco convivem. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, nessa manhã tão harmoniosa, onde tanto recebemos, através das palestras, das palavras da palestra, também como essas energias que recaem sobre nós. Que possamos seguir a nova semana com muita saúde, disposição e alegria. Que assim seja, graças a Deus.